Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso tema de hoje da aula, que é a importância de um diagrama elétrico industrial. O nosso curso ele é sobre leitura e interpretação de diagrama elétrico industrial, e a partir de agora, então, a gente vai começar a tratar desse assunto, tá? Serão várias aulas, vocês viram aí no momento que vocês adquiriram o curso, que são vários módulos falando somente disso, fora os módulos aí, bônus, que é para auxiliar vocês ainda mais no entendimento e ainda dar mais confiança para vocês e mais conhecimento para vocês nessa área que é tão requisitada no mercado de trabalho. Várias e várias vagas de emprego solicitam que a gente conheça, né, diagramas elétricos, comandos elétricos, e por muitas vezes a gente acaba não sabendo o suficiente, tá? Então a ideia aqui é o seguinte: a gente não vai falar mais do mesmo, né? A princípio, eu preparei uma coisa muito legal para vocês, para que vocês realmente entendam, né? Como eu disse para vocês já antes. Para a gente aprender a ler e interpretar um diagrama elétrico, a gente precisa também sentir como é que a gente executa como é que a gente cria um diagrama, como é que a gente tira de um problema, a gente vê um problema de automação, um problema no processo, como é que a gente coloca isso num diagrama. Então a gente vai construir isso sim durante todo o curso. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair desse curso sabendo ler e interpretar diagramas elétricos industriais. Então olha só, essa aula a gente vai falar então da importância, né, do diagrama elétrico industrial. Imagine só a gente abrir um painel elétrico, né, e a gente olhar aquele monte de cabo, aquele monte de componente, e aí, o que eu faço agora? A gente não sabe para onde está indo aqueles cabos, ou não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas eu já fiz quando comecei, não tenho vergonha de falar, ou começar a puxar os cabos, né, para ver onde é que esse cabo está indo. Será que está ligando naquele componente? Será que está ligando no disjuntor? Será que está ligando no contator? Onde é que está vindo? Da botoeira? Qual botoeira? Por quê? Quando é que a gente faz isso? Quando a gente não tem conhecimento de diagramas elétricos, porque o diagrama elétrico ele vai nos dizer qual é o caminho dos cabos, né? Qual componente que aquele condutor está ligado, para onde ele está indo, ele está saindo da botoeira e está indo para onde? Mas eu consigo saber puxando o cabo, André. Claro que consegue. Mas imagina um painel grande, um painel organizado, né? E a gente puxando cabos para saber para onde está indo aquele cabo que sai da botoeira, por exemplo. Então a gente começa a pegar painéis com as tampas de canaletas abertas, bagunçados. Por quê? Porque justamente começa a acontecer isso. Claro que tem sempre as exceções, pessoal. A gente não pode tratar, por exemplo, isso como sempre enxergando uma porta de um painel elétrico novo, zerado, do início, assim, né, pouco utilizado, tudo organizadinho. Porque não é isso, né, que a gente encontra na maioria das vezes aí nas indústrias do Brasil. Então a gente tem painéis bagunçados, desorganizados, a gente tem painéis sujos, mas tudo é painel elétrico, né? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: professor, mas o painel lá que eu fui ver é muito grande. Tudo bem, não importa o tamanho do painel. Ali vai ter condutores e componentes. Então se a gente entende componentes, condutores, diagrama, esquema elétrico, é o mais do mesmo. Então só vai ser um pouco mais trabalhoso no sentido de mais material. Mas a lógica a gente consegue entender se a gente entende um diagrama elétrico. Então, para que serve? Qual é a importância de um diagrama elétrico industrial? Eu costumo dizer sempre, né, quando eu chego nessa parte, que ele é fundamental. Eu queria trabalhar com CLP, eu queria trabalhar com leitura e interpretação de projetos, eu queria trabalhar programando em LEDER, lá em CLP. O que tu acha que é o pré-requisito? Diagrama elétrico. Vocês já ouviram falar isso? Eu falo bastante isso, né, nos meus stories lá no Instagram. Então, a importância ela é fundamental. Por que ela é fundamental? É que aqui, no diagrama elétrico industrial, é que está toda a lógica de funcionamento. Então, olha só para a tela, o que eu separei para vocês aqui. A gente tem um diagrama elétrico aqui simples, né? A gente tem uma partida de um motor, nós vamos entender tudo isso, tá? Não se preocupem, nós vamos entender o que significa cada numeração disso aqui, cada componente.
A gente tem aqui desse lado também a lógica de comando do diagrama, então a gente também vai entender como é que funciona. Mas o que a gente precisa entender nessa aula? Qual é a importância disso? Imaginem vocês pegarem um painel elétrico, apertar a botoeira e essa botoeira ligou o motor. Antes disso acontecer, o diagrama elétrico industrial ele já nos diz que isso vai acontecer. Por quê? Olha só, resumindo para vocês, tá? Não se atucane nesse momento, a gente vai falar por parte disso. Mas olha só, olhando para esse diagrama aqui, ó. A gente tem, por exemplo, aqui um contato aberto, tá? A gente vai falar sobre isso, vai falar o que significa cada coisa aqui, então fiquem tranquilos. Quando a gente aperta essa botoeira aqui nada mais é que uma botoeira, por exemplo, igual essa aqui, ó. Então, quando a gente aperta essa botoeira aqui, esse contato ali, pum, fecha. Então, olha só, vou até desenhar para vocês aqui, para que vocês enxerguem. Ó, imaginem que a corrente elétrica está só esperando aqui, ela está aqui paradinha, ó. Quando a gente aperta esse botão, isso aqui, fecha. Essa corrente elétrica ela consegue passar. Quando ela passa, ela chega aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um contator, né? A gente vai falar sobre os componentes. O principal componente do nosso curso, tá? Contator. Esse contator ele vai ligar. Quando ele liga, olha só, esse aqui é o diagrama de comando. Ele está dando um comando para o diagrama de potência, que é esse cara aqui, ó. Esse componente aqui ele ligou, a bobina ele ligou. No momento que liga, todos os contatos desse contator ele troca de estado, ou seja, tudo que é aberto fecha, tudo que é fechado abre. Então, como ele é o KM1, esse aqui também é o KM1. Então, ele vai fechar esses contatos aqui, fechando esses contatos aqui, ó. Fecha. A corrente elétrica ela vai chegar, vai passar pelo relé térmico aqui e vai chegar até o motor, fazendo com que o motor ligue. Então, um diagrama elétrico industrial ele é fundamental. A gente consegue enxergar através do diagrama tudo o que vai acontecer. Não se preocupem se ficou nebuloso para vocês nesse momento. Essa é a ideia, na verdade, é gerar várias dúvidas para vocês nesse momento, para que vocês consigam, né, e comecem a olhar um diagrama com de um outro ângulo, sobre uma outra ótica. Que não fique com medo do diagrama. O diagrama nada mais é do que tudo que está acontecendo num quadro elétrico está ali no diagrama. Então, se a gente consegue ler o diagrama, a gente consegue saber, né, exatamente tudo que vai acontecer naquele quadro ou até mesmo o funcionamento daquela máquina. Vocês já devem ter visto ou conversado isso com alguém. A gente tem diversos tipos, né, de máquinas industriais. Diversos. A gente tem torno, fresadora, retífica, máquinas de automação, CNC. A gente tem um monte de máquina. Imagina, não tem como um profissional, por exemplo, eu não tenho como eu saber como é que funciona todas as máquinas existentes em todas as indústrias do Brasil. Mas eu posso dizer para vocês tranquilamente que eu consigo trabalhar em qualquer máquina. Por que eu vou conseguir trabalhar em qualquer máquina? Porque eu sei ler e interpretar diagramas elétricos. E toda máquina tem um quadro de comando. Esse quadro de comando está recheado de componentes elétricos. E para eu saber o que esses componentes elétricos estão fazendo naquela máquina, a resposta vai estar no diagrama. Se eu sei ler o diagrama, eu sei o que a máquina está fazendo. Então é muito importante, pessoal, muito importante a gente saber ler e interpretar diagramas elétricos industriais, tá? E aqui está um resumo, um breve resumo aí de um diagrama elétrico industrial para vocês entenderem a importância que a gente tem disso, tá? Aqui no diagrama, por exemplo, é representado todos os componentes. Eu coloquei alguns aqui para vocês, ó. Um contator. Esse contator aqui, para vocês terem ideia, ele está sendo representado nesse diagrama. Ele está sendo representado aqui através desses contatos, através aqui dessa bobina. Aqui também está o contator, aqui também está o contator. Então, todos esses contatinhos aqui são esses representados por esse contator aqui. Esse motor elétrico está aqui, ó, motor elétrico trifásico de rede alternada. A gente tem aqui embaixo relé térmico, está aqui o relé térmico, disjuntor motor, botoeira, botão de emergência. Todos esses componentes eles são representados no diagrama.
Então, nada mais é do que a gente traduzir o que eles estão fazendo na máquina através de um diagrama. Imagine se não tivesse diagramas. O que a gente ia fazer? Escrever um texto, por exemplo, no funcionamento da máquina. Ó, botão de emergência B2 da máquina, ele faz isso. Mas como é que a gente vai representar o caminho que o condutor está tendo dentro daquele quadro? Seria muito complicado fazer isso. Então, por isso que se criou o diagrama elétrico industrial. Isso facilita e existe há muito tempo. Antes a gente não tinha, por exemplo, os controladores lógicos programáveis, né, os CLPs. Era só diagrama elétrico industrial. Todas as máquinas eram com quadros de comando que só tinham diagramas elétricos, não tinha programação. Então, qualquer tipo de alteração numa máquina tinha que ser feita a alteração dos componentes e a alteração também no diagrama. Então, imaginem o problema que é. Hoje, o diagrama elétrico industrial ele se mistura também com o CLP, com o inversor de frequência. Esses componentes todos eles se conversam e todos são representados no diagrama elétrico industrial. Sensores, tudo está ali. Tá? Imagina se chegar na frente de uma máquina, fazer uma manutenção e olhar um sensor. Olha esse sensor aqui, S2, o S3, o S4, sei lá, o sensor. Se a gente olha o sensor e não entende o que ele está fazendo, onde é que a gente vai buscar essa resposta? A gente vai buscar essa resposta no diagrama. O diagrama vai nos representar. A gente vai achar o diagrama da máquina, vai olhar ali o sensor, olha, esse sensor aqui está ligando esse contator. Esse contator aqui ele faz acionar esse motor da esteira. Olha só que bacana esse motor da esteira aqui. Então as coisas começam a fazer sentido quando a gente começa a entender do diagrama. Começa a entender qualquer tipo de processo. Porque as respostas que a gente procura no funcionamento daquele processo está no diagrama. Então, vamos juntos, né? Vamos entender tudo aí, como é que funciona esses diagramas, cada componente, qual é a função de cada componente. Eu tenho certeza que ao final desse curso vocês vão estar aí muito preparados aí para conseguir ler e interpretar qualquer tipo de diagrama elétrico industrial. Mas aqui o que eu queria deixar a mensagem para vocês é a importância disso, né? A importância do diagrama elétrico industrial. Antigamente, como é que se fazia? Tinha uma máquina nova, a máquina chegava e o diagrama estava em formato de caderno, de livro, sempre na porta do painel. Nós estamos numa era digital, né? Hoje as máquinas novas, não todas, porque isso vai muito de fabricante para fabricante, mas lá na porta do painel tem um QR Code. Esse QR Code a gente acessa ele através do celular e quando a gente acessa, a gente vai ter lá uma chave, né? Um password, enfim, que a gente coloca essa chave e a gente acessa o diagrama através do celular. Então facilita muito. Quando eu comecei lá a ver os diagramas elétricos das máquinas era só papel. Então a empresa tinha que ter, por exemplo, né, um lugar onde estava todos os diagramas das máquinas para que isso não seja perdido. Se a gente perde o diagrama elétrico de uma máquina, as manutenções começam a ficar quase que impossíveis, né? Fica muito na mão das pessoas que sabem, já conhecem aquela máquina. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter lá um funcionário, por exemplo, que chega novo e ele tem que ter a oportunidade de conseguir consertar aquela máquina e ir olhando para o diagrama. Então hoje isso está ficando tudo digital, que facilita. Tem empresas já que colocam com o QR Code o diagrama e já nos formatos para conseguir abrir num CAD, conseguir abrir num projeto para conseguir acessar isso, quando fazer alteração, conseguir salvar um backup. Então isso é muito importante, tá? O diagrama elétrico industrial da máquina numa empresa ela é extremamente importante. Então a gente tem que ter muito zelo se ele é de forma física e muito zelo se ele é de forma eletrônica também. Quando eu falo zelo, a gente tem por vezes, né, ter que fazer alterações de uma máquina no processo. Alterações que eu digo, colocar um contator a mais, colocar um sinalizador LED, colocar uma botoeira a mais. Não adianta a gente instalar lá, colocar os condutores, instalar a botoeira, instalar lá o botão de emergência e não colocar essa alteração no diagrama. O diagrama ele começa a ficar errado, né? Porque a gente fez várias alterações e o diagrama ele não foi atualizado. Então, a importância de se ter um diagrama elétrico industrial atualizado, a importância do diagrama elétrico industrial num processo de uma máquina, num processo de funcionamento, num processo complexo de automação, tem que ter o projeto elétrico. O projeto elétrico é isso.
Tá? Então a gente vai aprender a ler e interpretar o diagrama elétrico fazendo também um diagrama elétrico. Inclusive, um dos módulos bônus do curso é eu ensinando vocês passo a passo como é que se utiliza o software, um dos softwares muito intuitivos para a gente criar e simular diagramas elétricos industriais. Então, não tem como, né? Não tem como não aprender. Beleza? Então, essa é a nossa aula sobre a importância do diagrama elétrico industrial. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nessa aula. Então, seguimos aí nas próximas aulas. Até a próxima. Um abraço.